gente conhecido. Quem foi meu aluno? Levanta a mão. Lá atrás não levantaram a mão não, foram meus alunos. Eu te convido a abrir a Bíblia em Filipenses capítulo 2, versículo 1. Muito feliz de estar aqui, de estar celebrando com os irmãos. Alguns eu vi jogando bola recentemente. Samuel, que o chute mais forte que eu vi lá no futebol. Obrigado. Felipe, de quem ganhei muitas partidas, perdi algumas só. Filipenses capítulo 2, versículo 1. Eu queria, antes de lermos e chegarmos no texto que vamos meditar hoje, eu queria ler o início do versículo. Exatamente no versículo 1. Eu queria começar essa meditação com uma pergunta, após lermos. E aí nós vamos entrar no texto, vamos meditar com calma. Eu diria que hoje, mais do que uma pregação, mais do que uma palavra, nós vamos simplesmente ler o que está escrito no versículo e perguntar se isso não pode se tornar verdade nas suas vidas. Então, o que nós vamos fazer é ler a palavra do Senhor e perguntar se isso pode se tornar vida, transformar o nosso caminho em verdade em cada um de nós. Mas para que a gente possa ler e ver se isso pode se tornar algo em nós, eu queria te convidar a fechar seus olhos e orarmos a Deus para que o Espírito de Deus possa transformar essas verdades em algo permanente em nós. Então feche seus olhos. Meu Pai, obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque temos acesso à Tua graça que nos basta e pode nos fortalecer e sustentar em todas as coisas. Pai, que nós possamos ser movidos diariamente a buscar a Tua presença e quando buscarmos e encontrarmos, nós permanecermos nela para vivermos em adoração constante. Espírito de Deus, que o Senhor mova o nosso coração e nos transforme para vivermos conforme a Tua palavra. Que sejam as Tuas palavras que serão ditas e não as minhas, porque humanamente nada posso dizer, mas o Teu Espírito que pode transformar, que habite ricamente e mova cada coração aqui, para que possamos sair daqui cheios do Teu Espírito Santo. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Antes de entrarmos no versículo principal do que vamos conversar, eu queria ler o que Paulo começa a dizer nesse capítulo, e me parece ser algo que todos gostaríamos de viver. Então eu vou ler e você vai dizer se concorda. Paulo diz assim: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo modo de agir, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem uns aos outros superiores. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas cuide também dos interesses dos outros. Eu queria perguntar, e você vai responder sim ou não. Isso que Paulo pediu, isso que Paulo falou, é algo que você quer? Sim ou não? Sim. Quem foi fraco? Algumas pessoas não sabem. Vou perguntar de outra forma. Paulo fala: pense no outro como alguém superior a você. Seja humilde, queira ser um com o seu irmão, queira estar junto, não um caminho só. Isso é algo que você quer para a sua vida? Sim ou não? Sim. Eu vejo que muitas pessoas, elas abrem as redes sociais e querem ser um com aquelas pessoas que veem. Elas conversam no WhatsApp querendo ter intimidade com pessoas que digitam por telefone. Elas querem estar na comunhão da igreja, querendo ser um. Ninguém quer andar sozinho. Ninguém quer seguir abandonado. Todos nós queremos estar perto. Ninguém quer olhar para o outro e ver alguém distante ou alguém que não liga para você. É muito bom quando você chega num lugar e você é bem recebido, como eu sempre sou bem recebido aqui. É muito bom quando você está feliz porque os outros se alegram com você. É muito bom quando você pode fazer parte de um grupo que se ama. Todo mundo quer ser amado, todo mundo quer ser um. Isso é um anseio que nós temos. Agora, se isso é algo que tanto queremos, o que nos
falta para vivermos? Se todos nós aqui podemos dizer que queremos que seja verdade, que eu considere o outro superior a mim, se queremos que seja verdade que o outro é tão importante quanto eu, então o tempo que eu tenho para mim eu também tenho para o outro. Se é verdade que queremos um mundo, uma cidade, uma casa, onde amamos uns aos outros da mesma intensidade, o que nos falta para alcançar esse amor? O que nos falta para alcançar essa vida? E é sobre isso que eu queria ler. Porque Paulo, quando fala sobre sermos humildes, quando Paulo fala sobre amarmos uns aos outros, ele também descreve a vida de alguém que fez isso passo a passo. E ao descrever essa vida, ele dá uma ordem, ele dá um comando, ele diz, façam isso. E esse é o tema do que vamos conversar. Ele diz assim, ó, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Então, o que nos falta e o que nos pode transformar para sermos pessoas que amam uns aos outros e que consideram o outro superior, que pensam no outro ao invés de pensar só em si mesmos, é se nós tivermos a mesma atitude de Jesus. E o ponto aqui é, que atitude de Jesus? E é isso que eu queria que a gente conversasse. E são essas atitudes de Jesus que aqui estão escritas que nós vamos pensar. E se eu puder cooperar com a vontade de Deus para nossas vidas, é relembrar essas atitudes de Jesus. E que possamos juntos colocar em prática isso. Eu queria dizer que, eu não sei quem conhece a música Galileu. Quem conhece a música Galileu de Fernandinho? Tem um momento que ele está ministrando, aí ele para de cantar, a música baixa, ele, no clipe ele pega um texto para ler. E ele lê um texto bíblico. Eu gostava muito, gosto muito dessa música, acho ela muito boa. E aí eu queria muito também decorar o texto que Fernandinho fala. Eu estava na praia, em São Francisco, estava eu, a avó de Estela, que é minha namorada, assim, sentado, e eu ficava, tem de voz, o mesmo sentimento, e aí volta. Tem de voz, eu fiquei um tempão, tem de voz, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aí eu tentava falar como ele falava, nesse mesmo se esvaziou, e eu ficava, esqueci, eu volta, e eu ria. E eu fui percebendo que achava bonito o texto, algumas coisas, mas eu fui vendo que mais do que decorar eu precisava viver isso. Porque o que está aqui escrito é muito incrível. E eu te convido a acompanhar comigo. Filipenses 2, versículo 5. Nós vamos ler esse texto. E após ler esse texto, nós vamos voltar no versículo 5, começar do versículo 6. A gente vai olhar o versículo 6, vai ver qual é a atitude de Jesus. E vamos pensar, será que podemos ter essa atitude? Será que podemos ser igual a Cristo? E o que vai acontecer quando eu for igual a Jesus? E no final vamos poder tomar uma decisão, se é essa atitude que queremos ou não. Então a Bíblia, quando Paulo descreve, tende em vós o mesmo sentimento, a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, ele narra. Porque Cristo Jesus, embora sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, ou ele não levou esse fato em conta. E a Bíblia segue dizendo, porque ele a si mesmo se esvaziou. E quando ele a si mesmo se esvaziou, ele tomou forma de servo e se tornou semelhante à figura humana. E ao estar nessa forma, ou seja, encontrado em forma de servo, aquele que era Deus e não levou isso em conta e se esvaziou, ele se tornou obediente à morte. E Paulo faz questão de descrever, não é qualquer morte. Lê, final do versículo 8, é uma morte de cruz. E esse que passou por todo esse processo, teve um nome exaltado por Deus. Foi dado a ele um nome que está acima de todo nome. E a esse nome que está acima de todo nome é que todos os joelhos devem se dobrar. O meu, o seu joelho, o joelho de todos que estão na terra, todos que estão nos céus e abaixo da terra. E a esse que foi dado o nome que está acima de todo nome, é que todas as línguas vão confessar que Jesus Cristo
Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Valeu a pena eu ficar tentando em São Francisco lembrar desse texto. Estou falando para vocês que eu tentei. Esse texto, ele é lindo, ele é uma poesia aqui. Só que muitas vezes lemos como poesia. Por quê? Porque a gente começa a ler como o Fernandinho declara, tem de voz o mesmo sentimento, e vai falando bonito. Mas Paulo deu uma ordem. Ele falou assim, ó, seja a atitude de vocês igual a Jesus. E ele começa esse texto para justificar o que ele pediu antes. Para que as pessoas sejam menos egoístas. Para que você passe no trânsito de campos e veja menos pessoas furando sinal, fechando o outro, dando seta, ligando lanterna. Para que você veja mais pessoas na escola pensando no outro, em estudar junto e não em se corromper, em colar. Para que você veja mais pessoas no trabalho querendo ajudar o colega e não passar a perna e subir alguma coisa. Para que você veja mais pessoas no meio político querendo ajudar o outro e não pensar em si mesmo. Para que você veja mais pessoas na saúde querendo atender a necessidade, não as suas próprias necessidades. Mas também ver pessoas que não vão jogar lixo na rua. Para que você veja famílias onde o filho respeita o pai porque ele é seu pai. Pai que ama o seu filho porque ele é seu filho. Famílias juntas. Precisa que haja uma transformação. E para Paulo só tem um jeito. Só tem uma forma de ser humilde, amar ao outro e não ser egoísta. Se a nossa atitude for igual a de Cristo Jesus. Eu creio nisso. E nós vamos ler essas atitudes. No versículo 6, ele já destaca que a atitude desse Jesus, que ele está dizendo, aquele que é perfeito, já começa com algo desafiador. Porque a Bíblia diz que ele, sendo Deus, não levou esse fato em conta quando escolheu se tornar servo. Eu sou um pouco criativo em algumas coisas, minha mente às vezes cria umas imagens assim diferentes, tá? Então eu compartilho, se você não entender, eu te entendo, mas eu não consigo segurar. Quando eu leio esse texto, eu imagino Jesus Cristo sentado no alto e sublime trono, rodeado de anjos em adoração, Senhor de todo o universo, porque a Bíblia diz que Ele fez tudo. Se vocês estão me vendo é porque Ele fez. E se vocês veem e me escutam é porque você foi feito por Ele. Até mesmo a internet que ninguém vê e ninguém pode às vezes entender como funciona, foi feito por Ele. E tudo que há foi feito por Ele. E nada poderia ser feito sem Ele. E esse Todo-Poderoso, no seu trono alto e sublime, criou o homem. Mas o homem pecou. E para que o homem pecador pudesse ser restaurado, aquele que é perfeito deveria vir. E é interessante que na minha mente fértil, na minha imaginação, eu imagino nessa ilustração um Deus com algo como se fosse, eu queria que você tentasse imaginar um casaco. Pensa o casaco de pele mais bonito que você possa, um casaco muito grosso, mas algo muito que parece ser pesado, que se a pessoa anda com esse casaco, parece que ela está carregando o peso do mundo. Pensa isso, sabe, um casaco que te ajudaria no frio do Polo Norte, algo muito grande. E eu imagino que quando a criação é feita e ela cai, é necessário que alguém venha a nosso favor, alguém venha até nós, alguém se faça servo, alguém se torne como um homem, alguém se torne servo e obediente à morte. E Jesus Cristo, que é Deus, como diz Paulo, não leva esse status em conta e se esvazia. Ele tira, então na minha mente, ele tira esse casaco, essa glória que o reveste, esse todo o poder, toda a honra, e se torna semelhante ao homem. Olha, às vezes é difícil que eu tire um casaco dentro de uma camisa para dar alguém com frio. Às vezes é difícil que eu abra mão de um lanche maior só para comprar dois e dividir. Às vezes é difícil que eu, que sei alguma coisa, pare para ensinar aquele que não sabe. Às vezes é difícil você que sabe fazer algo muito bem,
pare para chamar alguém para perto que não sabe. É muito difícil abrir mão de um lugar que você está por conta de outra pessoa. Porque geralmente é assim, quando eu alcanço um patamar, eu quero que todos estejam comigo nesse patamar. E eu não volto para ajudar, eu não volto para me importar. E quando Paulo fala sobre humildade, ele não está dando o exemplo dele, ele não está dando o exemplo de um rei humano que abre mão do seu reino pelo seu povo. Ele não está dando exemplo de um anjo que se transfigurou, ele não está dando exemplo de qualquer coisa. Ele está dando exemplo daquele que é tudo. Aquele que é Deus, ele fala, e ele, sendo Deus, não levou isso em conta ao tomar a decisão de vir até a terra se tornar igual a nós. Deus não levou isso em conta para se fazer igual a nós. E nós, muitas vezes, nos prendemos ao egoísmo e não nos esvaziamos do pouco que temos pensando no outro. Porque se nós soubéssemos que as pessoas carecem de Deus, como nós carecemos, não haveria tempo mais importante do que o tempo para o outro. Se eu tivesse certeza que hoje fosse o último dia de alguém e o caminho dessa pessoa não é Cristo, eu certamente abriria a mão de tudo para ir até ela. Se você amasse alguém, você entregaria tudo por ela. Você pode colocar tudo que você tem de mais precioso na sua mão. Você pode fechar essa mão. Mas se for pelo seu filho, pela sua filha, pela pessoa que você ama, você joga no chão e salva. Eu estava num retiro e estava a mãe brincando, ao redor da piscina e o filho passando. No que o filho passou, ele passou, depois entrou na água, brincar com outras pessoas, estava brincando. E a mãe aqui. De repente ele se desequilibrou dentro da água. Quando equilibrou, ele mergulhou pequeno. O que a mãe fez? Ela parou, tirou o celular, botou a roupa de banho, pegou a toalha, botou do lado de fora e falou, agora eu vou lá. Não. Quando ela viu o filho, ela pulou. Depois ela pensou em celular. Depois ela pensou, porque o que era mais valioso estava dentro da água nisso. Cristo Jesus, sendo Deus, não levou isso em conta para se tornar igual a nós. E eu queria entender essa atitude e fazer uma pergunta a nós mesmos. Será que nós temos a atitude de lembrarmos que somos iguais e nos amarmos como iguais, para que eu ame ao próximo como a mim mesmo? Porque Cristo, sendo superior, ele não levou isso em conta e se tornou servo. Então a primeira coisa que eu aprendo nesse texto, se eu quero essa realidade de caminharmos juntos, de carregarmos o peso um do outro, se você quer essa realidade de estar junto e amar ao próximo como a si mesmo, o primeiro passo é não levar em conta quem você é. Porque aquele único que poderia simplesmente dizer eu sou perfeito, todo poderoso, ele abriu mão e veio. E de que abrimos mão para agir? Mas é interessante, e aí eu vou novamente compartilhar com você essas ideias diferentes. Ao ler o versículo 7, eu queria que você me acompanhasse novamente, que a Bíblia diz que ele esvaziou-se a si mesmo. E quando ele esvaziou-se a si mesmo, ele tomou forma de servo. Se tornou semelhante a uma figura humana. Por que eu acho esse texto interessante? Porque eu tenho que confessar que eu, imperfeito, não faria isso. Preste atenção. Se você é um ser tão poderoso e por algum motivo você tem que estar junto a alguém menor, o mínimo que você faz é manter parte dessa superioridade. Deus, ele poderia ter vindo ao mundo no mesmo esplendor e glória de Salomão. Ele poderia ter vindo poderoso e forte como presidente dos Estados Unidos de terra. Ele poderia ter vindo sábio como um cientista. Ele poderia ter vindo andando em grandes carruagens.
Ele poderia ter vindo com um exército. Na verdade, todos esperavam que o Filho de Deus viesse assim. Todos esperavam ver alguém assim. Mas, apesar de toda essa expectativa, ele veio como um servo. E muitas vezes eu até quero abrir mão ou não levar em conta uma posição para ir até o outro, mas eu não consigo abrir mão de tudo isso. Eu ainda levo um resquício de egoísmo e superioridade quando eu ajudo o outro. Talvez você se lembre, você não precisa dizer quem foi, alguma coisa do tipo, mas quando alguém te ajudou, mas após te ajudar, ela ficou sempre te relembrando: olha, aquele dia eu que te ajudei, fui eu que estava lá para fazer, eu que podia te ajudar. Que a gente usa, jogou na cara, fica jogando na minha cara que fez, era melhor, como se fosse um lembrete. Talvez você se lembre, e às vezes a gente vê muito isso em novela, filme, quando tem uma madame ou alguém muito rico que tem que fazer alguma ação com o pessoal mais pobre, a cara de nojo, aí fala, cara de nojo, não quer fazer nada, e vai botando luva, vai pegando, como se fosse tocar em algo podre, algo sujo. Deus é santo. Jesus Cristo é santo. Ele poderia ter vindo na forma da majestade que ele sempre teve, mas ele se tornou servo. E muitas vezes, por conta de tantas coisas que fazemos ao longo da nossa vida, a última coisa que queremos ser na igreja é servo. A gente quer ser líder de alguma coisa, a gente quer ter função de alguma coisa, a gente quer ser reconhecido por alguma coisa, e não quer ser servo. Não quer tomar a posição de servir, de existir para o outro, porque um servo, ele cumpre a vontade do seu mestre, e ao cumprir a vontade do seu mestre, ele cumpre a vontade de outro. Mas quando nós não percebemos e nos entregamos ao nosso mau desejo, a única vontade que eu acabo cumprindo é a minha. Então eu até posso fazer isso se for assim, e eu imponho condições, e Jesus Cristo, sendo Deus, não levou isso em conta, se tornou servo. Eu estava de tarde na reunião de jovens lá da igreja. Terminei a reunião, pedi um 99 para cá. Quando eu pedi um 99, eu botei Comunidade Evangélica Cura. Por algum motivo, o 99 leu, confirmou e falou: hoje não. E mandou para outro lugar. Aí eu entrei no carro, sentei, o cara foi, virou para a direita, mas ia para lá, virou, seguiu. Eu falei: meu amigo, agora que eu estou vendo que ele está mandando para outro lugar. Aí ele: não, mas você pediu e tal. Não, está mandando para outro lugar, eu não estou indo para lá não, eu estou indo para Guarulhos. Aí ele: vamos mudar aqui a rota para Guarulhos? Eu: não posso, eu estou indo abastecer o carro. Eu só aceitei o seu chamado porque vai parar perto do posto. Aí eu: então deu ruim, eu estou indo para lá, você está vindo para cá. Aí cancelou a chamada, eu fiquei no posto. Cheguei no posto, mandei mensagem assim: professor Edson, eu estou indo, tá? Os carros cancelaram, eu fiquei no meio do caminho. Mandei para o pastor: eu estou chegando, o carro está vindo. Aí chamei outro carro e estou esperando Deus no relógio. Não é possível, eu vou atrasar de novo. Charles vai brigar comigo, que ele vai ter que orar por mim. De novo em cima, vai ter que me chamar. E veio o carro, chegou, Nilson, não. Eu entrei no carro, sentei, ele veio. Só agora, tô vindo, falando: Nilson, você não faz ideia. Aí eu contei para ele do primeiro carro. Ele: olha, eu vou te ser sincero que eu não pego carro para Guarulhos. Eu geralmente não pego corrida para Guarulhos, não. Rejeito todos. Eu olhei assim: vai para a igreja, então vamos embora. Eu falei assim: tem alguma coisa? Eu falei: mas Nilson, você está me ajudando muito, você não tem ideia. Você está me salvando, porque eu tenho que estar um compromisso lá. Ele: na verdade, eu não estou podendo estar na igreja porque eu estou tendo que trabalhar para poder levar dinheiro para minha casa. Você tem família? Tem família. Eu falei assim: nossa, tá ali. Eu falei: Nilson, isso é bom, Deus vai reconhecer, Ele sabe o motivo do seu coração que você tem feito. Você tem algum pedido de oração? Ele falou: situação financeira, eu estou orando por você, Nilson. Aí ele subiu a ponte, desceu a ponte. Quando ele estava perto para virar, ele falou assim: sabe? Aí ele falou:
Nós fomos chamados para servir, sabia? Eu fiquei assim. Oi, Nilson. O nosso ministério é servir. As pessoas já estão percebendo isso. Nem precisa ter tanto sucesso, nós fomos chamados para servir. Aí ele virou a rua assim, aqui de cá para cá, né? Virou, parou o carro. Muito obrigado, Nilson. Se você soubesse sobre o que eu estou falando aqui à noite. Desci. Eu queria responder e dizer a você o que o Nilson me falou. Sabe, nós fomos chamados para servir. Sabe por que muitas pessoas às vezes se decepcionam quando estão perto de gente? É porque elas não sabiam que foram chamadas para servir. Elas acham que foram chamadas para ser servidas. Mas Jesus Cristo, que é o Senhor de todos nós, e que deve ser servido por todos nós, não levou isso em conta. A si mesmo se esvaziou. E esse texto diz, meus irmãos, que ninguém poderia ter feito isso com ele. Se o mundo inteiro tivesse se reunido para esvaziar Jesus, ele olharia e falaria, não dá para vocês. Por isso que ele diz em João que ele mesmo veio, ele que veio para nós. Ele que veio até nós, que ninguém poderia ser contra ele. Ele fala isso e ainda diz, olha, a vida daqueles que creem em mim estão na minha mão. Quem me deu foi meu Pai. Ninguém pode tirar. Ele deve assim, só quem poderia tirar fica implícito. Se quem deu foi o Pai e ninguém pode tirar, a única pessoa que poderia tirar a vida de alguém da mão dele seria o Pai. Mas ele fala, eu e o Pai somos um. É esse Deus. Eu não sei se você entendeu, eu vou repetir de outra forma. É o Deus que te criou, te sustentou até aqui. E que te deu condições de chegar aqui com dificuldades. Eu sei que não foi fácil. Que te preservou numa pandemia de uma forma única e te trouxe aqui para adorá-lo. É esse Deus que nós adoramos essa noite juntos. É esse ser todo-poderoso que, podendo levar isso em conta, declarando que ele precisa ser glorificado, ele falou, eu vou esvaziar, me tornar servo por eles, por mim e por você. Por você que está através da internet, que talvez veja isso um dia. E eu preciso aprender essa atitude de conseguir dizer não para mim e servir ao outro. Sabe por quê, irmãos? Porque eu vou além. Já é surpreendente que Deus Todo-Poderoso não tenha levado isso em conta e vindo até nós. E já é mais surpreendente ainda que ele tenha vindo na forma de servo. Mas aí não para. E vindo na forma de servo, ele se tornou semelhante ao homem e foi obediente à morte. E morte de cruz. E aqui que eu vou ser sincero que é o calcanhar de Aquiles, é onde está a dificuldade da minha vida, é onde talvez seja a sua. Ele não se colocou sujeito a qualquer morte. Primeiro que ele é eterno. Se ele é eterno, ele está acima de qualquer coisa, inclusive da morte. E estando acima da morte, ele não conhece a morte. Quando eu digo não conhece, é que Deus eterno não morre. Mas ao se esvaziar e se tornar obediente à forma de servo que ele se colocou, ele passaria pela morte. Só que tem um ponto aqui que eu não sei que você lembra, mas a morte é o castigo daqueles que pecam. Aquele que pecar, esse morrerá. Nenhum de nós escapará da morte. Nenhum que existiu sobre essa terra escapou da morte. Nenhum que existir sobre essa terra escapará da morte. Porque todos nascemos contaminados e destruídos pelo pecado. Mas Jesus Cristo era e é diferente. Mas ele se tornou obediente à morte, não por ele. Sabe por quem? Levanta sua mão. Isso. Você sabe por quê? E ao se tornar obediente pela morte, a morte, ele escolheu a morte
de cruz, a morte que a Bíblia diz é maldito aquele que é erguido no madeiro. Quantas vezes você abriu mão ou sacrificou algo da sua vida por outra pessoa? Estou falando que aqui que está a dificuldade. Quantas vezes você se lembrou que Jesus Cristo disse: aquele que quer vir após mim, diga não a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Irmãos, sabe por que alguém pega a cruz naquela época? Não é para torcer para o vaso. Não é para decorar algum lugar. Não é para marcar uma alternativa numa prova ou fazer um adereço. Alguém que pegasse numa cruz era para morrer. E quando eu digo morrer aqui, eu preciso te lembrar uma coisa. Paulo está ensinando essa atitude para alguém que quer vencer o egoísmo. Alguém que quer ser humilde, que quer amar ao outro. Agora é a grande lição difícil. É que para eu ser capaz de amar ao outro, precisa haver espaço dentro de mim para esse amor. Só que dentro de mim, o espaço que há e que nasce comigo é pensar exclusivamente em mim. E isso é natural, ou seja, você não escolhe isso, é natural. Se caísse esse teto agora, a primeira coisa que você ia fazer é correr, se proteger. Você pode amar muito a pessoa que está do seu lado, entenda, ela pode ser o amor da sua vida, mas se acontecer um problema, a primeira coisa a fazer é se proteger, para depois você pensar: calma aí, porque isso é um instinto nosso, é um instinto de procurarmos quem nós somos, é um instinto de pensarmos em nós. E quando é doloroso fazermos algo pelo outro, a tendência é: não vou, não faço, não quero. Você fica 3 horas e meia numa fila para marcar uma consulta médica para você, mas talvez não fique numa vigília de oração de 1 hora. Pode ser que eu suporte uma rotina de 24 horas de trabalho para juntar dinheiro para aquilo que eu quero, mas eu me recuse a ir 8 horas de um evangelismo para o outro. A gente fica horas e horas em pé fazendo várias coisas, mas temos grande dificuldade de ficar em pé para adorar ao Senhor. Nós acordamos cedo para ir para o trabalho, mas não acordamos cedo para orar. Nós podemos levar o nosso chefe para um jantar e pagar a conta, mas às vezes não temos coragem de dar um pão para alguém que passa fome. Por quê? Porque é natural para nós querermos o egoísmo, queremos a nós mesmos. Ei, Paulo, eu sei que é natural para você pensar em si mesmo. Eu não estou te culpando, eu só estou te dizendo para que a sua atitude seja igual a de Cristo Jesus, que se fez servo para morrer em seu lugar. Irmãos, eu vejo que há um grande desafio para nós vivermos como igreja hoje em dia. Não é um desafio novo, eu não estou falando nada novo. Paulo escreveu isso há 2000 anos atrás. E eu também não estou dizendo que eu criei, eu só estou lendo. O grande desafio é que, enquanto Jesus Cristo fez tudo isso para se tornar servo pelo outro, nós muitas vezes buscamos para nós. Enquanto Jesus Cristo, ao fazer isso tudo, morrer na cruz, ele vai ser exaltado por Deus nos lugares celestiais, na vontade do Pai, nós ainda queremos honras terrenas. O desafio aqui, irmãos, é revelar uma verdade. Sozinho não tem como. Eu não consigo, Rodrigo, não consigo dizer tudo isso a vocês e falar assim, ó, sabe o que vamos fazer agora? Vamos ficar de pé e vamos sair andando aqui e dizer: nunca mais seremos egoístas. Teremos agora a atitude de Jesus sozinhos. Se fosse assim, eu já tinha começado por essa parte, falando, ó, tem a solução, levanta, fala, eu vou ser igual a Jesus agora e nunca acabou, não tem que fazer mais nada.
Mas eu tenho uma notícia para te dar. É que não precisa ser feito sozinho. Abra sua Bíblia para a gente terminar em Romanos, capítulo 8, versículo 14. Eu acho que eu já contei isso em aula. Se não, eu repito. É que a senha da minha bicicleta era 0814. Faz esse versículo. Aí vocês podem pensar, nossa, como ele confia em nós dizendo assim da bicicleta. Roubaram essa bicicleta já. Mas eu confio se eu tivesse a bicicleta, tá? Romanos 8,14, abre aí. O versículo é simples, é pequenininho. Mas ele vai dar a solução para como podemos ter a atitude de Jesus. E não sou eu a solução. É por isso que eu não preciso falar mais. Eu acho que você já entendeu o que tem que ter a atitude de Jesus. Ele diz algo bem simples, ó. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Eu vou repetir para você entender o contexto. Aqui Paulo vai dizer que nós não fomos adotados, ou seja, nós não fomos feitos filhos por um espírito que novamente nos escravizasse como o pecado uma vez feito. Pelo contrário, fomos feitos filhos, e se você ainda não é filho, você ainda está vivendo uma escravidão pesada demais, que hoje você pode se libertar dela. Porque a ação de Jesus Cristo na cruz é para que aquele que verdadeiramente cresce nele fosse livre. Porque o servo, ele permanece do lado de fora da casa, mas o filho não. O filho fica dentro da casa. E é esse filho que não nasceu assim, mas que Jesus amou de forma grandiosa, que o fez se esvaziar, ir até a cruz, fazer igual a servo, morrer na cruz. É para que pessoas fossem libertas da escravidão do pecado, fossem retiradas do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. E é essa ação de se tornar filho de Deus, herdar uma herança do alto, ser de uma família que Cristo é o primogênito, porque é isso que a Bíblia diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que foram chamados segundo os seus propósitos. Porque aqueles que de antemão conheceu, predestinou para que fossem conforme a imagem de seu Filho, para que Jesus fosse o primogênito entre muitos irmãos. Você não foi chamado para ser escravo do seu egoísmo. Você foi chamado para ter a mesma atitude do seu irmão, que é Jesus Cristo, que morreu na cruz por você. É essa adoção, é essa identidade de filho, que a Bíblia diz que é filho quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus. E aqui, por incrível que pareça, estou te dando uma solução muito simples. A solução é simples. Viver não é. É bem simples. Rodrigo, você disse que nós não temos como. Realmente não temos. Porque para o homem é impossível. Mas para Deus, nada é impossível. É por isso que a Bíblia diz que os filhos são guiados por Deus e não por si mesmo. É como se fosse um ato simples. Uma criança pequena andando num caminho difícil, a primeira coisa que o pai faz é dar a mão. E aí ele anda, ele puxa o filho vai. Às vezes o filho é rebelde e fala: não vou, não vou, não vou. Mas o pai não abre mão do filho. Quando o filho dá muito trabalho, o que o pai faz? Ele segura e para. Imagina, no meio de uma rua movimentada, o filho querendo soltar a mão. O pai segura a mão do filho. E o menino esperneia, pula, cai no chão, fala: não vou, não vou, não vou, não vou. E ele segura. Até o momento que o filho entende que a única forma de seguir é sob a vontade do pai. Então o filho para, esperneou por muito tempo, aceita e vai com o pai. E vai espernear de novo, o pai vai segurar a mão. E o filho vai espernear, dizer: eu não quero, eu quero ir para lá, eu quero fazer aquilo lá, eu quero fazer o que eu quero ser quem eu quero ter a atitude que eu quero. E o pai fala: você é meu filho. A sua atitude tem que ser conforme a do seu irmão Jesus. Olha ali, está Jesus na frente, porque ele é o caminho. É simples.
Se você quer ter uma vida transformada e quer ver transformação, você quer ver uma escola mudada, a sua casa mudada, se você quer ser preenchido por um amor que não é possível medir, se você quer sair daqui com um coração capaz de perdoar as feridas mais difíceis, a restaurar o relacionamento na sua casa, a hoje talvez ligar pela primeira vez com alguém que você não liga há anos, se você quer ter um perdão além, não espere que essa força venha de você. Espere que venha daquele que guia pela mão, o Espírito de Deus. Porque essa é a expectativa dos filhos, serem guiados pelo Pai. Então eu faço um convite para você para terminar. Eu repito a palavra de Paulo. Que tenha em cada um de nós a mesma atitude que houve em Jesus Cristo. Que nós tenhamos a mesma disposição a se humilhar, como teve aquele que é Deus, e sendo Deus, Ele não levou isso em conta para se fazer servo. Que tenhamos a mesma disposição a servir daquele que, sendo Deus, veio como servo. Que tenhamos a mesma dedicação a dizer não e matar o nosso ego, da mesma forma que o imortal, o verdadeiro, que criou todas as coisas, se tornou submisso à morte por nós. E que o nosso foco seja o outro, amar ao outro. Então que essa atitude esteja em nosso coração. E que essa atitude seja formada em nós pelo Espírito Santo de Deus, que guia os nossos corações e a nossa vida. Porque não é por força, nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Queria te convidar a ficar de pé.